Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, deputados, deputadas, senadores e senadores, senhora Thaisa, rapidamente, presidente, no início da minha intervenção, quero aproveitar meu tempo para fazer 2 esclarecimentos. Foi feito aqui um questionamento sobre a senhora Thaisa Hoffmann, perguntando a ela se ela tem alguma relação de parentesco com alguém do mundo da política. Ela é do Paraná. Evidente que isso foi uma insinuação de que ela poderia ter algum tipo de relação de parentesco ou de proximidade com a ministra Gleice Hoffmann. Eu liguei para a ministra e quero aqui dizer que a ministra Gleice Hoffmann não conhece a senhora Thaisa, não tem relação de parentesco, desconhece qualquer vínculo que possa existir e, portanto, refuta qualquer insinuação dessa natureza. Acredito, inclusive, que a senhora Thaisa poderia ter respondido essa pergunta. O fato de ela não responder isso gera também esse tipo de insinuação, esse tipo de especulação maldosa. Segundo lugar, eu já expliquei aqui, mas tem um senador que vem aqui, fala e vai embora, então a gente nunca... Não adianta a gente responder as coisas para as pessoas que não estão presentes. A AGU nunca se manifestou no mérito sobre a questão do desconto associativo. É uma pergunta formal sobre a legalidade. Se for feita uma pergunta para a consultoria jurídica da Câmara e do Senado sobre se desconto associativo das entidades é legal ou não, a resposta vai ser que é legal. Tanto é que tem um projeto para mudar. Então, tentar insinuar algo sobre a conduta do ministro Jorge Messias ou da AGU, como se ele tivesse se manifestado no mérito sobre essa questão, não é verdade. Então, estou de novo aqui desmentindo essa questão. Senhora Thaisa, eu quero dizer à senhora que eu vim para essa CPI aqui com um objetivo: ajudar o país a entender esse roubo que aconteceu dentro do INSS, roubo de bilhões de reais que foram tirados de aposentados e aposentadas. Esse dinheiro permitiu que pessoas que nunca trabalharam, pelo que me consta não é seu caso, a senhora é médica, tem uma profissão, tem uma história, pessoas que nunca trabalharam, senhora Thaisa, enriqueceram da noite para o dia. Jovens de 30, 35 anos se tornaram milionários, os chamados Golden Boys do INSS. Lá em 2022, do governo Bolsonaro, seu marido, na época, era já procurador-geral do INSS, concedeu autorização para entidades fantasmas saquearem o dinheiro da conta dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas, das pensionistas. Veja, senhora, a crueldade. Eu quero falar com a senhora, olhando no seu olho, com todo respeito, a crueldade que foi cometida contra a senhora. O contador destas entidades fantasmas, dos Golden Boys, é o mesmo contador da senhora. Eu não posso acreditar, doutora Thaisa, que a senhora lá em Curitiba ia conhecer essa gente, esses falsários, esses picaretas com Lamborghini, Ferraris, relógios Rolex. Agora veja, doutora Thaisa, a senhora conhece o contador Palombo? A senhora conhece esse contador? Contador das empresas da senhora? Vou permanecer em silêncio, senhor. Provavelmente a senhora nem conhece esse contador. Aí tem um tal de Lequinho lá de Sergipe, doutora. Transferiu 3.700.000 reais para uma empresa de consultoria lá em Curitiba. Não é razoável, a senhora me entende? Quer dizer, não é razoável que alguém vá acreditar que em 6 meses a senhora recebeu, pelo trabalho de consultoria, em torno de 1.200.000 por mês, como consultoria para empresas como essa, lá de Sergipe.
Aí tinha um Porsche do senhor Carlos Camilo Antunes. E aí o que fez eu imagino, o Virgílio? Transferiu o Porsche para o nome da senhora. A senhora, eu não acredito, sinceramente, senhores, que essa senhora tenha chegado no Camilo e digo, olha, me dá um Porsche aqui. Por que ela faria isso com ele? Então, a senhora é jovem, tem uma profissão, tem filho pequeno. A senhora está sendo utilizada por essa quadrilha. Eu estou convencido disso. Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil. Talvez aqui nem seja o local mais oportuno. Né? Nós estamos aqui numa CPI. Mas, doutora, se a senhora não fizer um gesto no sentido de se desvincular desse esquema criminoso, infelizmente, e a sua advogada está aqui, sabe disso, a senhora vai ser presa. A senhora vai para a cadeia. E eu não acredito que a senhora roubou. Eu acho que a senhora não é inocente. Porque não entra também tanto dinheiro, milhões de reais, na conta de uma pessoa do dia para a noite e ela não sabe e não se preocupa em saber onde é que vem esse dinheiro. Diz que a senhora estava aqui, consta aqui a documentação, encomendando um apartamento no edifício Sena Tower, no Balneário Camboriú, um apartamento de 28 milhões. Quer dizer, uma médica endócrina lá de Curitiba, da noite para o dia, vira milionária e resolve comprar um apartamento lá em Camboriú, no Sena Tower, por 28 milhões. Não é razoável, essa história não para em pé. Essa história não para em pé. Essa história do contador, para mim, ela é muito grave. Porque como é que o contador dos Golden Boys, o contador das empresas fantasmas, o contador dos ricaços milionários, é o mesmo contador da empresa da doutora Taísa, gente? Alguém me explica uma coisa dessas? Então, senhor presidente, infelizmente, nós estamos aqui diante de uma pessoa que, do meu ponto de vista, repito, não é inocente nessa história, porque ninguém movimenta todos esses milhões de reais, mas ela não é a chefe do esquema. Ela não é o chefe dessa quadrilha, desse esquema criminoso. Agora, se eu já não tinha uma boa opinião sobre esse Virgílio, por tudo que eu já ouvi, depois que eu estou vendo o que ele fez com a senhora tem uma criança pequena. Se esse cara tivesse o mínimo de vergonha, ele batava no peito e dizia, não, a minha mulher é inocente. A Taísa nunca roubou um centavo. Um cara que tivesse um mínimo de dignidade, de respeito pela senhora, esse cara não deveria sequer deixar a senhora estar depondo aqui. Porque o advogado dele tinha que dizer aqui para nós, olha, não tragam a Taísa, porque ela não tem culpa de nada. E se ela tem alguma culpa, foi acreditar em mim. Mas não deixaria a senhora ser exposta aqui como a senhora está sendo exposta para todo o Brasil, doutora. A senhora tem uma profissão, a senhora é médica, a senhora pode recomeçar a sua história, a sua caminhada. E vai destruir a sua vida por conta desse bando de ladrão que enriqueceram sem nunca trabalhar. A senhora estudou, Universidade Federal, é médica. O cara que veio aqui esses dias, o Felipe aquele, fez questão de dizer para nós que nem estudar quis estudar. Para quê? Para roubar de aposentado e da aposentada. Então, doutora Taísa, vou dizer uma coisa para a senhora, talvez não seja nenhum momento aqui mais oportuno, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, não vale a pena, doutora Taísa. Senta aqui um cara de 30 anos, a gente olha lá, movimentou 2 bilhões de reais. E eu acho que a comissão tem que estar com a porta aberta para a senhora, para a sua advogada, para a hora que a senhora quiser, talvez fazer uma reunião reservada com o presidente, com o relator,
E nós vamos ser parceiro para a senhora pagar por aquilo que a senhora vai ter que pagar, mas para nos ajudar a chegar nos cabeça desse esquema criminoso, que é o grande objetivo dessa comissão e é o grande objetivo do Brasil, doutora Thaís. Muito obrigado.